Entre 1918 e 1919, a cidade de Nova Orleans foi aterrorizada por um fantasma. Um homem que invadia residências na calada da noite e deixava para trás cenas tão brutas que detetives experientes tinham dificuldade em processar. A polícia nunca descobriu seu rosto, mas a imprensa o batizou pela sua assinatura macabra, o Homem do Machado. Diferente dos arquivos urbanos de Nova Orleans, onde a ferramenta de execução foi negligentemente abandonada no banheiro da residência, no Jurássico, a arma do crime era integrada ao próprio executor. O machado era o crânio do próprio predador, Allosaurus fragilis, teoria descoberta no fim de 2001 pela perita Emily Rayfield. Há 150 milhões de anos, na desolada formação Morrison, o Allosaurus construiu seu próprio império de terror. E em 2001, a perita criminal traçou o primeiro laudo oficial desse predador. Segundo ela, o Allosauro usava a inércia do próprio corpo para desferir golpes de cima para baixo com o crânio. Um verdadeiro predador do machado da formação Morrison. O caso de Nova Orleans foi encerrado, e as teorias mais aceitas foram feitas pelo escritor inglês Colin Wilson, que especula que o homem do machado poderia ter sido Joseph Mumfre, um homem morto a tiros em Los Angeles em dezembro de 1920 pela viúva de Mike Popitone, a última vítima conhecida do Homem do Machado. Já em nosso último arquivo, a reviravolta fundamental neste seria uma nova evidência pericial que desafia a própria física do golpe do machado, alegada pela reabertura do caso por um novo perito na cena. Eu sou o Pedro e seja muito bem-vindo ao Arquivo 3 de Paleonor. Hoje vamos reabrir as evidências. Esqueça o golpe cego de um lenhador. O que a nova autópsia revelou foi um modus operandi muito mais metódico, frio e íntimo, carregando a mesma assinatura letal de estranguladores como Ted Bundy. No deserto implacável de Utah, a pedreira de Cleveland Leond guarda uma das cenas de crime mais caóticas e superlotadas da paleontologia. Ao limpar a poeira de 150 milhões de anos, os investigadores não encontraram apenas uma vítima. Encontraram uma vala comum com mais de 40 esqueletos da mesma espécie. Ao extrair os ossos daquela cova, a anatomia do predador começou a desenhar sua ficha criminal. O nome do arquivo é Allosaurus fragilis. As proporções eram desenhadas para a carnificina. Quase 9 metros de comprimento do focinho até a ponta da cauda, 4 toneladas de músculos apoiados sobre pernas longas e ossos pneumáticos que garantiam uma agilidade letal e velocidades que podiam ultrapassar os 30 km por hora. No submundo da formação Morrison, ele não era apenas mais um suspeito, ele era o sindicato do crime inteiro. Representava 75% dos predadores da região. Mas o que fascinou os peritos como Maurício Anton e sua equipe não foi o tamanho do monstro, mas sim a contradição bizarra do seu arsenal. Os testes de força revelaram uma anatomia forense. Para um gigante de 4 toneladas, a força bruta da sua mordida era surpreendentemente fraca, gerando menos pressão do que a mandíbula de um leão moderno ou de um jacaré. Como é que um assassino de uma mordida tão fraca conseguiria bater vítimas que pesavam 10 vezes mais do que ele? Para entender a mente deste novo assassino, precisamos primeiro abrir o inquérito original. Em 2001, o primeiro laudo oficial da perícia analisou a arma do crime, o crânio do Allosaurus. E os resultados apontavam para uma contradição bizarra. A estrutura óssea do animal era quase indestrutível, como se sofresse pancadas de cima para baixo. Mas a força da sua mordida era fraca. Pelo menos fraca demais para um monstro de 4 toneladas. Foi assim que se traçou o perfil do predador do machado. Acreditava que ele compensava a mordida fraca usando o próprio peso da corrida. Ele simplesmente abria a boca e desferia um golpe brutal de cima para baixo, usando o maxilar superior como uma lâmina num ataque de frenesi. Bater, rasgar e fugir. A imprensa e o mundo engoliram essa história.
parecia aterrorizante, mas na criminologia, quando a arma não condiz com as feridas encontradas nos ossos da vítima, a polícia precisa isolar a cena do crime outra vez. 2 anos depois, o investigador Maurício Anton e a sua equipe voltaram a analisar essas evidências. E o que eles encontraram destruiu o laudo anterior. Primeiro, o ângulo do golpe. Se o alossauro se atirasse contra uma presa feito um ariete, a lógica dita que seus dentes precisariam estar apontados para a frente, como uma baioneta. Mas as lâminas desse predador apontavam para baixo. Tentar dar uma machadada daquele jeito seria o equivalente a tentar esfaquear alguém batendo com o cabo da faca. Havia um segundo detalhe, ainda mais grotesco. Para dar essas machadadas de cima para baixo, sem arrancar a própria mandíbula inferior no impacto, o animal teria que escancarar a boca numa angulação digna de um filme de terror. Era como se ele precisasse deslocar o próprio maxilar antes de cada bote. Mas a prova definitiva que arquivou o laudo de 2001 foi a própria cena do crime. Se ele desse uma machadada cega contra as costas de um estegossauro, inevitavelmente acertaria ossos maciços, e os dentes dos alossauros não eram marretas, eram bisturis, delicados, afiados e feitos para fatiar carnes macias. Um erro de cálculo no meio do caos e dezenas de dentes estilhaçariam. E no Jurássico, perder a arma do crime é uma sentença de morte rápida. O Allosaurus nunca foi um brutamonte cego a brandir um machado no escuro. A reavaliação de Anton revelou um padrão de ataque frio e metódico. O predador não agia por frenesi, mas por controle. A verdadeira arma letal não estava no impacto, mas na imobilização e na evidência de asfixia. A ancoragem e a força precisam de um caçador que sabia ao milimétrico como finalizar o serviço. A cena do crime remonta a 150 milhões de anos, a mesma do vídeo anterior, mas vamos relembrar e caminhar pelas ruas onde ele operava. A formação Morrison no crepúsculo do Jurássico não era um paraíso verdejante. Era uma prisão de segurança máxima a céu aberto. Uma zona de calamidade pública ditada por um clima impiedoso. O calor sufocava a região e a seca extrema fazia os rios recuarem, transformando antigas fontes de vida em cicatrizes no terreno. Mas nessas terras baldias, o maior perigo não era a falta d'água, era o que restava dela. Poços rasos, antes refúgios pacíficos, converteram-se em armadilhas premeditadas. Sob o sol escaldante, a camada superior da lama passava e rachava, criando a falsa ilusão de solo firme, mas logo abaixo dessa crosta fina, repousava um lodo espesso, negro e mortal. Imagine a cena, gigantes herbívoros, exaustos, inalando a poeira e cegos pela sede, caminhavam até essas poças. No segundo em que o peso colossal de seus corpos rompia a crosta superficial, o chão os engolia. Era um mecanismo de contenção perfeito. Quanto mais lutavam, mais fundo a lama os puxava. A geologia daquele lugar não era um cenário passivo. Ele era a cúmplice silenciosa do crime. Ela segurava a vítima pelos calcanhares e a deixava ali, amarrada e exposta para a máquina de execução que patrulhava as margens. Em Morrison não havia civilidade biológica. A sede não te matava. Ela apenas te deixava paralisado, de bandeja, esperando a chegada do estrangulador. Quando olhamos para a cena do abate, é fácil construir a imagem de um monstro invencível. A cultura pop e os filmes nos venderam a ideia de que o Allosaurus era uma força da natureza perfeita e inquebrável. Mas na criminologia forense, muitas vezes descobrimos que a verdadeira brutalidade de um assassino nasce do seu próprio sofrimento. E para entender a vida real desse predador, a ciência precisou exumar o corpo do suspeito mais famoso já encontrado. Em 1991, os escavadores no Wyoming encontraram um espécime apelidado de Big O. Ele era o Allosaurus perfeito, imenso, assustador, a representação máxima daquele serial killer jurássico.
Mas quando os médicos legistas da paleontologia analisaram seus ossos, eles não encontraram o esqueleto de um rei. Eles encontraram o laudo de uma vida inteira de tortura crônica. O esqueleto do Big O contabilizava impressionantes 19 lesões diferentes. Ossos quebrados que curaram de forma bizarra, costelas fraturadas por pancadas tão violentas que sugerem que ele foi esmagado contra o chão por herbívoros, desesperados em legítima defesa. E pior, infecções. Olhe para o pé direito. O dedo médio do Big O apresenta uma infecção bacteriana tão profunda e massiva que o osso se deformou e cresceu como uma esponja inchada. A cada passo que dava, o rei da formação Morrison sentia a agonia de 250 quilos sendo pressionado contra um abscesso purulento. Ele não corria com a graça de um tigre, ele mancava de dor. Criminologia, os piores assassinatos acontecem quando a vítima acredita estar no controle absoluto da situação. Há 150 milhões de anos, uma dupla de predadores menores, os ceratossauros, cruzaram a fronteira de um território desconhecido. Eles caçavam em dupla, e o modo operandi deles era clássico. O macho expunha-se na trilha para espantar a presa, enquanto a fêmea aguardava camuflada na lama, pronta para o bote. A fêmea estava imóvel, com os olhos focados na trilha à frente. Mas em um ecossistema de segurança máxima como Morrison, o predador que você vê não é o que te mata, é o que está no seu ponto cego. Usando as almofadas pesadas de suas patas para abafar o som de 4 toneladas, um alossauro deslizou pelas sombras, o Big O. A fêmea de Ceratossauros estava tão focada na sua própria caçada que não percebeu que havia se tornado a caça. Em um único movimento cirúrgico e silencioso, a armadilha se fechou e a espinha da fêmea foi triturada. O Big O havia acabado de executar a fêmea no ponto cego, estrangulando em silêncio absoluto. O primeiro homicídio estava concluído, mas a área ainda não estava limpa. A armadilha de estrangulador continuava armada, esperando a segunda vítima. A poucos metros dali, nas sombras da floresta, o macho interrompeu a sua caçada. O sinal de sua parceira nunca veio. A presa que ele havia encurralado fugiu, mas o que o fez congelar não foi a fome, foi o vento. Ele trouxe um odor metálico, denso e terrivelmente familiar. Sangue fresco derramado em grande quantidade. Ele recuou, adotando uma postura defensiva, e caminhou cautelosamente de volta ao ponto de encontro. E o que ele encontrou na clareira não foi sua parceira. Foi uma cena de abate. Chamamos isso de flagrante. Foi o equivalente a invadir a casa de um assassino em série e encontrá-lo com a arma na mão. O Ceratossauros era um predador letal, sem dúvidas, mas diante dele estava um psicopata de quase 10 metros e 4 toneladas. A fuga seria inútil. O Big O possuía pernas longas e um sistema de impulsão projetado para explosões de velocidade que o Ceratossauros jamais alcançaria. Encurralado, a vítima fez a única coisa que lhe restava: usou do desespero. O macho tentou usar o seu tamanho menor para manobrar na vegetação densa. Num ataque kamikaze, ele conseguiu o impensável. Saltou e cravou seus dentes no focinho do gigante. Mas esse foi o seu erro fatal. Ferir um predador Apex não o assusta, apenas o enfurece. O jogo virou, pessoal, e a verdadeira máquina de execução foi ativada. Com um único solavanco de seu pescoço colossal, o Big O arrancou o agressor do seu rosto e o arremessou no chão, como um boneco de pano. E foi aqui que o laudo de Maurício Anton se provou irrefutável. Ele não usou sua cabeça como um machado, ele usou seu equipamento de contenção. Aquelas mãos com 3 garras recurvadas desceram como ganchos de açougue, cravando nos ombros do ceratossauro. A vítima entrou em pânico total, debatendo-se sob o peso esmagador, mas a imobilização era perfeita. E então veio a âncora. A mandíbula superior não bateu, ela deslizou e se fechou ao redor do pescoço do rival. Seus dentes serrilhados feitos para fatiar penetraram a carne enquanto o Allosaurus firmava a mordida. A execução final não veio da força da mordida, mas do movimento de tração. Os músculos massivos do pescoço do Big O
puxaram para trás e para cima com uma violência indescritível. Ele não apenas matou o concorrente, ele o destrinchou vivo, apagando qualquer vestígio de competição no seu domínio. Nós sabemos exatamente como esse combate terminou, porque a ciência encontrou a desova dos corpos. O império desse serial killer cruzava fronteiras. Enquanto as valas comuns de Utah nos mostravam o número de vítimas, foi a centenas de quilômetros dali, em Canyon City, no Colorado, que a polícia forense encontrou os restos dessa exata chacina territorial. Quando os paleontólogos encaravam o sítio do Colorado, eles não acharam os esqueletos intactos. Acharam pedaços de ceratossauro, ossos rasgados com sulcos de até 3 centímetros de profundidade. A assinatura incontestável de um assassino que apagava sistematicamente qualquer concorrência no seu domínio. O método que Big O escolheu para tirar a vida das suas vítimas revela uma assinatura tática que só voltaríamos a ver na década de 70, nos passos de Ted Bundy. Bundy não aterrorizou os Estados Unidos arrombando portas. Ele era um predador de emboscada que manipulava o ambiente. Usando um gesso falso, ele simulava vulnerabilidade para atrair as vítimas para seu raio de ação, garantindo que o primeiro contato fosse um domínio físico absoluto. Ele não queria uma briga, ele queria um ponto de ancoragem onde a vítima não pudesse escapar da força de suas mãos. Milhões de anos antes, a natureza já havia patenteado essa exata assinatura. O Allosaurus era um mestre do ponto cego. Ele usava a lama da formação Morrison para imobilizar os alvos e, quando o herbívoro estava vulnerável, a execução começava de forma clínica. Primeiro, a ancoragem. O Allosaurus descia os seus braços musculosos e cravava 3 garras em forma de foice profundamente na carne da presa. A vítima era travada contra o chão, exatamente como Bundy usava o peso do próprio corpo para anular qualquer chance de fuga. E então, a mandíbula superior descia. Imagine o peso de um carro compacto caindo sobre seu pescoço. A armadilha se fechava com uma mordida de mais de 1 tonelada de pressão. Mas a verdadeira carnificina não estava na força do impacto, mas no design doentio das lâminas. Os dentes do Big O eram bisturis serrilhados, curvados para trás. Nesse momento, o ataque tornava-se um pesadelo biológico. O instinto de qualquer ser vivo com 1 tonelada de dentes cravados na garganta é o pânico. É se debater para trás, mas era exatamente isso que o predador esperava. O Allosaurus não precisava mastigar, ele apenas cravava os dentes, travava o pescoço e deixava a vítima fazer o trabalho sujo. Ao tentar fugir de forma frenética, a presa esfregava a própria carne contra as fileiras de facas afiadas. Quanto mais ela lutava, mais os músculos, veias e tendões eram retalhados. Era literalmente serrava a própria garganta nas lâminas do assassino, na tentativa inútil de sobreviver. Para acelerar o processo, os músculos massivos do pescoço do predador puxavam o crânio para cima e para trás, rasgando tudo no caminho. Em poucos segundos, a resistência acabava. A presa sangrava até a morte no chão rachado da planície, vítima do seu próprio instinto de fuga, frio, metódico, inescapável. Morrison não era apenas um inferno para as vítimas, era um corredor da morte para todos os envolvidos. O Big O não era um monstro inquebrável. Ele era um veterano do submundo biológico, sobrevivendo dia após dia em um estado de dor e agonia constantes. Talvez não fosse apenas a fome que o impulsionava à sua força letal. Talvez cada emboscada cirúrgica, cada estrangulamento brutal fosse movido pelo desespero de um animal doente, descontando a sua própria miséria em qualquer ser vivo que cruzasse a sua trilha rachada pela seca. O Big O dominou o oeste americano por milhões de anos, não através da perfeição, mas através da resiliência em um mundo quebrado. A natureza não perdoa fraquezas, mas ensina aos seus executores como transformar a própria agonia em uma arma fatal. Quando fechamos o dossiê de um predador humano como Ted Bundy, a motivação final é sempre um abismo psicológico. Bundy não caçava pelas ruas nos anos 70 porque o seu corpo exigia. Ele estrangulava por controle, por uma necessidade sádica de posse. Na nossa criminologia, o verdadeiro monstro mata porque a crueldade e o prazer são o seu objetivo final.
Mas, nos arquivos da pré-história, a moralidade não existe. O Allosaurus nunca foi uma criatura maligna e sedenta por sangue que os filmes de ficção científica adoram nos vender. O Big Al não tinha um instinto sádico, ele tinha um déficit calórico brutal. Cada ataque no ponto cego, cada gota de sangue derramada na lama, não era um ato de maldade. Era uma equação matemática e fria para manter vivas 4 toneladas de músculos fraturados. Bundy matava por prazer. O Big Al matava pelas refeições para sobreviver. Se você tem estômago para continuar desenterrando essas histórias junto comigo, convido você a, por gentileza, se inscrever aqui no canal e clicar no botão de curtir. Eu sou o Pedro e esse foi o Arquivo 3 de Paleonoir. Olhos sempre abertos, porque a pré-história nunca enterra todos os seus segredos. Até mais.